Olá, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso 15º webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Eu sou o professor Manuel Farias, editor da revista, e vou moderar aqui essa nossa conversa, esse nosso diálogo, que já está virando um diálogo tradicional com os autores de artigos publicados na nossa revista. Então, hoje o nosso tema é gestão de custos e precificação em uma pequena confeitaria. Eu estou aqui com a professora doutora Juliana Ventura Amaral, ela é professora do programa de mestrado profissional aqui da Faculdade FIPECAF, então eu quero agradecer imensamente a presença dela, a contribuição dela com a publicação deste artigo na revista, e também por ter aceito aqui vir conversar com os nossos leitores. Então, professora Juliana, muito obrigado. Eu já passo a palavra para você. Nós teremos a exposição de 20 a 30 minutos do artigo, do conteúdo do artigo, e, na sequência, nós teremos, então, a possibilidade aí de perguntas para a autora. Pode ser feita aqui pelo chat, eu vou acompanhando aqui, vou selecionando, professora Juliana, aí eu te pontuo aqui, não precisa se preocupar que eu te dou apoio aqui, tá bom? Ok, obrigada. E eu quero avisar aos nossos leitores que esse vídeo ele vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube da Faculdade FIPECAF, então vocês poderão assistir novamente, aí, rever os conteúdos. Então, a exemplo dos demais que também estão disponíveis, como eu falei, nós estamos produzindo um conteúdo riquíssimo a respeito de conhecimentos relativos a produzidos na academia e com um enfoque prático, um enfoque voltado para a utilidade nas organizações. Então, esse é um objetivo, um foco da revista, e esse trabalho, hoje, ele tem essa característica muito presente. Então, a professora Juliana vai detalhar para nós aí um pouquinho mais essa aplicação, essa possibilidade aí de contribuir, de fazer um trabalho relevante para as organizações, pequenas organizações, médias organizações, organizações de todo tipo, organizações públicas, organizações privadas, terceiro setor. Hoje é uma organização privada que a professora vai explicar um pouquinho melhor para nós. Bom, então, eu vou ficando por aqui, vou acompanhar aqui, e a palavra é sua, professora Juliana. Obrigada, professor Manuel, muito obrigada pelo convite. É sempre uma ótima oportunidade da gente estar disseminando os achados do nosso trabalho. E antes até de começar a exposição, né, eu queria trazer, para agradecer a todos os presentes, e trazer assim, esse contexto que a gente vivencia no mestrado. Como o professor Manuel estava comentando, a gente pega uma situação prática que está tendo no dia a dia, e com suporte metodológico, com suporte da teoria, a gente transforma numa obra que pode trazer contribuições, e que é o caso desse artigo. Então, um dos nossos autores desse artigo teve acesso a essa pequena empresa e, a partir de uma situação prática, conseguiu fazer uma intervenção, trazer um apoio metodológico e um apoio teórico para, a partir desse apoio, trazer contribuições à ciência. Então, muitas vezes a gente vê a ciência como algo distante, intocável, e não, ela pode estar em situações que a gente tem acesso no dia a dia. E é isso que a gente busca fomentar no mestrado, que eu atuo no mestrado aqui da FIPECAF. Então, estimular quem tem esse interesse de trazer essas aplicações práticas, trazer um cunho metodológico, um cunho teórico para essas aplicações, a gente super recomenda a aplicação no mestrado. E aí, então, diante desse contexto, eu vou compartilhar aqui a tela e apresentar em si o artigo, que é nominado de Gestão de Custos e Precificação em uma Pequena Confeitaria.
e é um artigo de autoria da Raíssa, ela era uma aluna nossa aqui do mestrado, junto comigo e com o professor Pascoal. A Raíssa não pode comparecer por questões de trabalho, e o professor Pascoal está aqui do lado, só que também não pode comparecer aqui, que ele está numa aula, né? Então teve conflitos de horário. Estou aqui na FIPECAF. Então, eu vou apresentar, mas foi um trabalho que nós três elaboramos em conjunto. Foi publicado na revista FIPECAF, no volume 2, número 2, em 2021. E introduzindo, por que a gente viu que seria relevante trazer essa situação vivenciada na confeitaria? Ora, o segmento de alimentação e refeição, ele cada vez mais vivencia um ambiente de competitividade. Por quê? Antes era relativamente mais simples, oferecer um alimento. Hoje, os clientes estão exigindo muito mais. Eles exigem um alimento que possa proporcionar boa forma, saúde, que seja tenha uma conveniência para você estar fazendo a alimentação, que tenha uma preocupação ambiental, que você tenha uma segurança do alimento que você está ingerindo. Então, cada vez mais diferenciações em relação ao ambiente são bem vistas pelos clientes. E as organizações são redes de decisões. E por que a gente está trazendo isso? As organizações que lidam com o segmento de alimentação estão envoltas a uma rede de decisões num contexto competitivo. E, diante desse contexto competitivo, a gente, para a definição de preços, a gente vê que tem formadores e tomadores de preços, né? No segmento da alimentação não muito diferenciado, há uma tendência maior a ser tomador de preço. Então, a empresa não consegue formar o preço, ela não consegue colocar o preço que ela quer. Se ela tem que pegar o preço do mercado, como que ela vai lidar num ambiente competitivo? Através dos custos, porque ela não consegue manipular os preços, mas ela consegue gerenciar o lucro através dos custos que ela tem. Então, é muito importante ela saber gerenciar os custos. Só é importante a gente frisar aqui, a gestão estratégica de custos não é sinônimo de redução de custos. Às vezes você pode aumentar um elemento de custo para que no todo você tenha uma redução de custos. Então, não é uma redução de um custo individual, é uma gestão estratégica do custo, que tem um enfoque amplo, a cadeia do valor como um todo. Então, diante desse contexto, de um ambiente competitivo, que é o ambiente da alimentação, em que a gestão de custos é importante para lidar com essa competitividade, a gente buscou trazer questões de custos e precificação nesse ambiente. Então, os custos, às vezes a gente tem essa visão, preço é a função dos custos, mas isso não é necessariamente verdade. Inclusive, pouco é verdade, né? Não é recomendado que os preços sejam estabelecidos unicamente com base nos custos. Então, os custos podem não determinar o preço, mas, como eu disse, eles têm um papel fundamental na estratégia da precificação. Por quê? Se você só pode vender o teu produto por R$100, mas você tem um custo de 80, você vai ter um lucro de 20. Mas se você tiver um custo de 70, você vai ter um lucro de 30. Então, você não tem poder para definir o seu preço, mas você consegue gerenciar sua lucratividade mediante a sua gestão dos custos. E em pequenas empresas, essas informações de custos são bastante úteis para a tomada de decisão. E para que as pequenas empresas possam tomar essas decisões, elas precisam de informação, de relatórios sobre a posição financeira, sobre o desempenho. Então, considerando isso, o contexto da competitividade do ambiente da alimentação, da necessidade de gestão de custos, para gerir os custos e para nortear as estratégias de precificação, especialmente em pequenas empresas, a gente trouxe a seguinte questão de pesquisa: como a contabilidade de custos pode contribuir com o processo de precificação de uma confeitaria de pequeno porte?
Então, no referencial teórico, quem tiver a oportunidade de baixar o artigo, vai ver que a gente abordou 3 tópicos centrais, né? Então, pequenas empresas, controle de custos e precificação. Então, a gente abordou que tipo de informações gerenciais podem ser encontradas em pequenas empresas, como eu posso fazer o gerenciamento de custos em pequenas empresas e a precificação em pequenas empresas. Então, a gente foi afunilando, passou de informações gerenciais para os custos e para a precificação. E aí a gente discutiu que nem todas as empresas formam os preços. Tem empresas que precisam tomar os preços porque elas têm muitos concorrentes. Então, tem o impacto do preço da concorrência. Só que a margem de contribuição, então, ela acaba sendo definida com base nos preços dos concorrentes. Então, a gente abordou esses pontos no primeiro bloco do referencial teórico, e no segundo bloco, a gente focou bastante no segmento da empresa em questão, que é a empresa de confeitaria, e a gente abordou que as empresas de confeitaria estão num constante crescimento. Desde 2007, então elas constantemente têm crescido, mas claro, elas já atingiram um ápice em 2015, que foi quanto mais cresceu. Agora está crescendo, mas não tanto quanto ela cresceu de 2007 a 2015. Acho que todo mundo deve lembrar, assim, nessa época que foi mais que surgiram casas de bolo, né, despontou bastante. E isso aconteceu porque teve um aumento na demanda, mas também teve um aumento na oferta. Então, se você tem um aumento na oferta, você tem um aumento na concorrência. Então, você não pode falar, nossa, está aumentando a demanda, vou poder aumentar meus preços. Não, porque a velha lei da economia, né? Se o preço tá baixo, vai lá e entra mais concorrente até chegar no equilíbrio do mercado. Então, diante dessa abordagem teórica que a gente trouxe, que, como eu disse, a gente tem um problema prático, mas na ciência a gente não vai só relatar o problema prático, a gente vai trazer a teoria, trazer métodos para abordar esse problema prático. A gente trouxe aquela teoria que eu abordei, e aí o método que a gente aplicou, qual que foi o método? Foi um estudo de caso. Esse estudo de caso foi feito numa confeitaria que a gente denominou confeitaria alfa, que é bastante comum nos artigos, vocês vão ver, não falar o nome real da empresa para assegurar a confidencialidade do participante. Então, a gente nomeou como confeitaria alfa, e ela fica localizada no município de Sete Lagoas, em Minas Gerais. E ela foi constituída em agosto de 2018 por 2 sócios. Um é responsável pela idealização e produção em geral, e outro pelo atendimento e administração geral do dia a dia. Ela era uma microempresa, optante pelo Simples Nacional, e isso é importante para a gente saber, para a gente conseguir colocar nos cálculos as alíquotas dos tributos, né? Porque no Brasil a gente não pode desconsiderar o impacto tributário. E assim, ela é uma tomadora porque ela oferta um produto que assim, não é o único, né? É um produto, tá, pode ter um bolo com uma característica específica, mas em algum outro lugar você consegue achar um bolo. Então, ela não é uma empresa, por exemplo, que produz um iate, que é um produto único, que pode ser uma total formadora de preços. Então, ela acaba sendo tomadora de preços, embora ela tenha alguma discricionariedade para definir o preço, porque ela não tem concorrentes tão diretos, não tem. A cidade é pequena também, né? Não tem tantas confeitarias, mas pode não ter outra confeitaria, mas a pessoa vai comprar um bolo na padaria, no mercado. Então, assim, não tem concorrente direto no sentido de não ter uma outra confeitaria direta, mas o produto não é único no sentido de, se eu não comprar nessa confeitaria, não vou comprar em outro lugar. Não, você consegue comprar um bolo em outro lugar na cidade. Pode não ser exatamente igual, mas é similar. Então, por isso, ela não consegue formar de forma indistinta o preço, ela precisa considerar a concorrência. E um problema que foi constatado nela é um problema bastante comum, né, nas pequenas empresas, que é a ausência de sistemas de controle. Isso foi detectado
na confeitaria Alfa. Ela não tem um instrumento de controle. E aí o método, continuando, que a gente aplicou foi fazer um estudo de caso nessa empresa, e a gente usou, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver o método de estudo de caso. No método do estudo de caso, a gente triangula evidências. O que isso significa? A gente não chega às conclusões com base em uma única fonte de evidência. A gente pegou evidências com base em entrevistas que foram realizadas aos proprietários, que são aqueles dois que eu mencionei, né? O acesso a documentos, então a gente acessou documentos na empresa e fez observação. Então, as conclusões tomadas não são com base em uma única fonte de evidência, elas são com base em uma combinação de evidências, o que é muito importante no método científico. A gente nunca, principalmente numa perspectiva que não é tão quantitativa, a gente não se pautar numa única fonte de evidência. A gente fez essa triangulação de dados. E para analisar os dados, a gente propôs uma planilha de controle que fez uma classificação dos gastos que a companhia tinha, proporcionou o cálculo do custo unitário, a apuração do markup e a recomendação do preço de venda. Os dados que foram trabalhados foram dados de fevereiro a abril de 2019, e é importante a gente relacionar que ela não tem estoque, ela não armazena bolos para vender depois, né? Ela é uma empresa sem estoque. Eventualmente pode sobrar algumas, para simplificação a gente está considerando que não é estoque. Ou seja, se não há estoque, contadores, a capacidade de produção é igual à capacidade, igual à produção real. E aí ela está na quarta faixa do Simples, como eu falei, ela é optante pelo Simples, e estando nessa quarta faixa do Simples, a alíquota que incide dela de impostos é 10,70. E a meta dela, o que ela gostaria de obter de markup, é 30%. Então, então, recapitulando, a gente tem um problema prático, que é a precificação na pequena empresa de confeitaria. A gente pegou um arcabouço teórico, a gente aplicou um método, e com base nessa teoria e nesse método, a gente vai chegar à análise de dados. Na análise de dados, quem tiver acesso ao artigo vai ver que a gente tem várias tabelas, né? A gente fez demonstração de fluxo de caixa, histograma de pessoal, e com isso a gente chegou ao custo estimado dos produtos, que ela não tinha conhecimento. Ela colocava o preço lá, mas ela não tinha noção nenhuma quanto que custava a fatia do bolo gelado de coco, por exemplo. Aí, com isso, pelo menos ela já tem essa informação, um primeiro ganho, uma primeira contribuição trazida para a organização, sabe? Conhecer o custo dos seus produtos. Então, aqui foi apurado os custos unitários, e aí a gente fez a comparação da situação encontrada e do que ela desejaria. Ela falava que ela queria um lucro de 30%, mas quando a gente vê o lucro que ela estava tendo, é muito inferior a isso. Então, a gente pegou aqui os preços de venda que ela praticou, o custo, que é do slide anterior, e pegamos a média de venda diária e multiplicamos pelo mês para chegar a qual que seria a venda do mês e custo do mês, e aí chegamos ao lucro que ela teve com cada produto. Então, a gente consegue ver aqui, assim, ela não está pelo menos ela não está com margem negativa, que às vezes acontece de ter um produto que está erodindo a margem dos outros lucros, mas as margens dela são bem modestas, principalmente o produto H e o produto I, que é o produto H e o produto I. Os bolos gelados, ela está com uma margem muito pequena, 3%. Por quê? Eles são baratinhos, R$5, mas tem um custo alto, né? 63. E o que está mais se aproximando da margem de 29% é o produto F,
que é o brownie sem recheio. E o outro brownie também está com uma margem boa, né, 25. Mas, assim, nenhum está do que ela desejaria. Ora, de novo, ela não tem capacidade, assim, de formar um preço, porque ela não, o produto não é único. Mas se ela tiver um custo menor, ela vai conseguir ter um lucro de 30%. Por quê? Esse lucro é uma função da venda, das receitas e dos custos. Então, se eu estou com um lucro baixo aqui, como que eu poderia aumentar esse lucro? Ou aumentando as vendas ou diminuindo os custos. Então, ter essa informação é importante para oportunizar situações em que eu posso melhorar, otimizar meu custo, ou eventualmente até ver algum produto que está com o preço destoado. Às vezes ela colocou um preço que não está compatível com o que os outros concorrentes estão colocando, ela colocou um preço e precisa reajustar esse preço, que ele não está coerente com o dos concorrentes e está muito aquém do que poderia estar. Então, com isso, a gente sugeriu uma intervenção. A intervenção é uma importante interação que a ciência tem com o ambiente prático, porque a gente vem na situação prática, intervém, faz uma intervenção para a situação prática encontrada, com base na teoria e no método. E a intervenção que foi feita foi primeiro mostrar que estava tendo uma falta de controle da operação, e foi feita uma proposição da planilha de controle, que foi mais ou menos essa que eu mostrei aqui. Claro que com mais detalhes, no artigo vocês conseguem ver mais detalhes. Então, foram calculados todos os custos, todos os possíveis preços de venda e sugerido melhorias no controle. Então, assim, mostrado como que eu posso apurar os custos, como que eu posso ver oportunidades para melhorar esses custos, como que eu posso ver se meus custos merecem ser revistos, será que meu concorrente não está colocando um preço maior e eu não estou acompanhando, meu concorrente não direto, né, que lá não tem concorrente direto, mas os outros concorrentes, empresas similares, será que não estou colocando um preço maior e eu estou colocando um preço lá embaixo e eu poderia estar vendendo e os clientes valorizam esse produto mais e poderia estar ganhando mais com isso? Então, é uma possível decisão que ela poderia tomar. E também a gente oportunizou sugestões de melhoria no controle. Porque foram vistas situações, por exemplo, em que dava mais de uma colherzinha para o cliente, será que era realmente necessário? E ela não colocava esse controle da colherzinha no controle de custos dela, então, um elemento de custos que estava tendo e ela não estava controlando. E segregação de entidades, que é bastante comum, principalmente em pequenas empresas, que é você não ter o controle do que é a caixa da entidade, empresa, da confeitaria Alfa, e o que é a entidade do sócio João, vamos colocar. O que entra no caixa é dos dois, ele pega e paga contas pessoais com o que entra na empresa, e paga coisas da empresa na conta pessoal, e aí pede-se mais controle ainda. E essa segregação de entidades é muito importante para você conseguir manter o controle. Então, com isso, a gente concluiu que é possível contribuir para a gestão de custos e de precificação com as informações que a gente propôs, né, a organização das informações que a gente propôs, e aí a gente mostra que o sistema de controle gerencial, às vezes ele é visto como um limitante ou um complicador da inovação, mas a gente mostra que não, que o sistema de controle gerencial ele pode ajudar na gestão de custos e da precificação. Então, ele pode ser um instrumento para monitorar os custos e os preços, aliar, sim, o gerenciamento e o controle do negócio e, assim, proporcionar a perpetuidade das companhias. Com isso, a gente só agradece, deixamos aqui os nossos contatos, é isso. Obrigada. Muito bem. Então, os contatos aí são importantes, viu, professora Juliana? Eu até, para começar aqui,
agradecendo aqui o pessoal que ingressou depois ao nosso início aqui da nossa apresentação. Então, eu tenho aqui, por exemplo, Douglas Bastelli. Ele gostaria de saber qual método de custeio foi aplicado nesse caso. Boa noite, Douglas, e bem-vindo. Professora Juliana. Boa noite, Douglas. A gente pegou, a gente viu todos os custos, a gente não, foi o custeio por absorção, a gente não, a gente não fez a segregação. Só que assim, a gente não fez, assim, a gente considerou o absorção para chegar no custo total do lucro da companhia, que aqui eu coloquei resumido, né? Mas para apurar os custos unitários de cada produto, a gente viu só os custos variáveis. Mas para ver o custo total da situação, a gente pegou também os custos fixos. Então, assim, eu não classificaria talvez como absorção, não. Eu classificaria mais como variável, porque a gente pegou para apurar o unitário só os custos variáveis, mas a gente não deixou de considerar os custos fixos quando a gente pegou e para apurar o resultado total da empresa, a gente também tirou os custos fixos, mas para apurar o custo unitário do produto, a gente está considerando só o custo variável. A gente não fez nenhum tipo de rateio, nenhum tipo de alocação, nem a EBC, nada. Então, a gente pegou só os custos variáveis mesmo. Mas só é importante, a gente não desconsiderou os custos fixos, mas não vinculados ao produto. No caso, o custo fixo foi considerado ao nível da empresa, não é, Ao professora? nível da empresa, Perfeito. Muito bom. Então, o pessoal aqui está com vários comentários aqui. O Tiago, excelente. Leonardo, muito bom. Parabéns, professora. O Bruno Nascimento, excelente apresentação. Obrigado. Que bom que vocês estão gostando. O Miguel Tavares, bem-vindo, Miguel Tavares. Boa noite. Você tem exemplo da planilha com a montagem dos preços? A gente tem a planilha, mas não ela em Excel. Assim, assim, eu até tenho ela, mas eu não fui a parte da autora que elaborou ela, então assim, eu não sei se eu poderia estar compartilhando. Eu posso ver com os demais autores se eles concordariam da gente ceder a planilha, mas o modelinho dela, as etapas percorridas, a gente descreveu no artigo. Então, por mais que não tenha ela no Excel, vocês conseguem replicar ela com base no que está no artigo, que tem o passo a passo, como que a gente fez cada uma das etapas. Mas aí, qualquer coisa, manda um e-mail para a gente, que a gente vê se a gente consegue disponibilizar o Excel, que eu não posso estar disponibilizando aqui agora, porque não é autoria exclusiva minha. Perfeito. E, inclusive, só a título de informação, o e-mail dos autores consta lá, das autoras e do autor, professor Pascoal, consta no artigo, né, no corpo do artigo. Sim. Então, os autores ficam muito felizes, né, professora Juliana, quando alguém manda um e-mail lá, né, demonstrando interesse no trabalho, aí eles decidem. Legal. O Douglas aqui, agradeço o esclarecimento, mas fico na dúvida apenas se a empresa vai alcançar o retorno de 30%, considerando apenas o custo variável, sendo que o fixo pode consumir boa parte desse lucro posteriormente. Peraí, deixa eu ler no chat, que eu não... É o Douglas. Mas é que o que a gente colocou aqui é a meta do markup, né? A meta do markup que ela deseja ter a margem sobre o custo variável é de 30%, mas não que ela quer ter a linha de resultado de 30%. O que ela gostaria de ter 30% em nível para cada produto. Mas, é claro, concordo com você, esses 30% não vão ser exclusivamente para o lucro. A margem que está sendo criada, que é a margem de contribuição, ela vai ser consumida
para matar os custos fixos e para, por fim, gerar os custos e as despesas fixas e gerar o lucro. Então, os 30%, não, 30% de margem de contribuição, de markup. Legal. Ok. Então, o pessoal, alguém perguntou onde está o artigo completo. Então, eu coloquei no chat o link para acessar o artigo, certo? E também eu vou colocar aqui para quem quiser se cadastrar na revista, pode fazê-lo também para... Não é preciso cadastro para acessar o nosso conteúdo. A revista ela tem um conteúdo aberto, então o acesso é irrestrito, mas quem faz o cadastro na revista, ele recebe notificações de nova edição, de novos eventos, então é bem legal. Então o cadastro pode ser feito, o link no chat aí, colocado também no chat, tá? Então, a professora então esclareceu aí a questão da margem de contribuição, certo? Professora Juliana, eu imagino que você tem, assim, digamos, a expectativa de que, como votar implícito, na verdade, você falou explicitamente que o objetivo é essa aplicação na solução de problemas concretos da realidade empresarial das pequenas empresas. E você acabou de falar a respeito da planilha. Você acha que o que está lá no artigo dá para o pessoal replicar, só reforçando um pouco esse lado, porque eu também gostaria de ressaltar e parabenizá-la, né? Você, na verdade, deu um pouco de aula aí de método, acho que é muito legal, isso é muito importante, porque o uso da triangulação, a validação dos dados, a busca da evidência, isso é bem bacana, queria te agradecer por isso, eu tenho certeza que o nosso público aí, nossos leitores aí, vão aproveitar isso, quem vai assistir ao vídeo depois, tá? Então, eu queria que você reforçasse isso, que você comentasse essa questão da replicabilidade a uma realidade, eventualmente alguém que está ali gerenciando a empresa, que está numa outra empresa similar, ele consegue, pelo que você falou, montar uma planilha ali, mas mais do que isso, que também você falou, pode entrar em contato, mandar um e-mail para você, para os outros autores. Eu queria só ressaltar isso e que você reforçasse isso, que essa é uma ideia, na verdade? Sim, a gente vê, né, que um dos critérios para a gente julgar a validade de um trabalho científico, principalmente a validade externa, a gente vê a validade e a confiabilidade, né? A gente vê o quanto a gente consegue replicar os estudos, né? A confiabilidade no sentido de que o que eu tenho, o que eu apliquei num estudo, eu vou conseguir ter em situações similares, e a validade, eu estou mais pensando na validade externa, da gente mostrar que o que foi constatado nesse estudo também pode ser constatado em outros estudos. Claro que a gente vai encontrar críticas, é bastante comum a gente encontrar críticas a estudos de caso, a pesquisas intervencionistas, que a gente não pode generalizar os resultados, né, porque a gente está trabalhando no contexto específico daquela organização, então é um trabalho que não permite a generalização, mas à medida que eu chego a um achado, um outro estudo replica e chega a um achado similar, eu vou criando um conjunto de evidências, e com base nesse conjunto de evidências, um estudo sozinho não consegue generalizar, mas o conjunto dos estudos vai conseguir generalizar e mostrar que esses achados podem ser vistos de forma conjunta. Então, diante disso, a gente está sempre preocupado em assegurar a confiabilidade do estudo e permitir a replicação. Claro que a gente sabe que não tem todas as informações quando a gente, até
por limite de páginas, limite de espaço, a gente não consegue deixar todas as informações possíveis, imaginárias, que seja, assim, muito simples de replicar. Mas é bem plausível de pegar as informações que a gente pegou, a gente tentou deixar bem rastreável como que foram calculadas cada uma das colunas, então eu imagino que é bem possível replicar com o que está disponibilizado lá. É que às vezes a gente mesmo que está escrevendo, para a gente é algo simples. E o leitor acaba não tendo uma percepção diferente da gente, mas na nossa visão, todas as informações necessárias para estar viabilizando a replicação estão lá, e aí permitiria a replicação, e para a gente seria muito legal até. Um autor fica bastante lisonjeado quando um artigo dele é replicado num outro contexto, porque está ajudando está colocando um tijolinho a mais na ciência para conseguir generalizar os achados daquele autor. Então, a gente até estimula, assim, a replicação. Então, respondendo essa pergunta, eu entendo que é possível, sim, replicar o trabalho que está disponível no artigo, é possível um outro estudo pegar e usar as mesmas informações para replicar. Muito bom. O Fábio, que está conosco aqui, a quem agradeço a presença, ele comentou: faço mestrado em Finanças Empresariais em Portugal e meu projeto é no ramo de alimentação. Este webinar será de grande valia. E ele encerra com gratidão. Fábio, se você quiser usar o microfone, falar com a nossa autora aqui, com a professora Juliana, com o nosso público aqui, relatar um pouquinho da tua experiência, como está sendo esse mestrado em finanças, está aberta a palavra para você aí, tá? E eu fiquei curioso, né, professora, se ele está falando, se ele está de Portugal ou se ele está aqui no Brasil, fiquei curioso, Sim. Fábio, né? E é no ramo de alimentação, de comidas especiais, será? Pastelzinho de Belém? Boa noite. Boa noite. Boa Na noite. verdade, já são quase meia-noite aqui, eu falo mesmo de Portugal. Ó, tá vendo? Estou aqui falando, dormindo, vendo o webinar deitado aqui, mas estou assistindo aqui com vocês. Pois é, eu faço mestrado aqui em Finanças Empresariais, e devido a toda a pandemia que ocorreu, né, uma das coisas que eu tinha aqui como uma coisa de família era um frango desossado e recheado. E eu consegui colocar esse frango desossado como projeto de mestrado. Que legal. Na verdade, a princípio, quando a pessoa poxa, mestrado em finanças, o que tem a ver um frango desossado, né? Mas pegando toda essa parte de custo e tentando incluir isso dentro do projeto. E foi aprovado pela universidade o projeto, e agora é desenvolver, e vamos ver se a gente consegue entregar. E vamos ver, não, vamos entregar, né? E aí, em Portugal tem aquelas, a curiosidade, tem aquelas máquinas de frango lá também, que nem a gente tem no Brasil? Ou como que é? Não tem, não é comum. O frango aqui, o frango e a carne suína são as carnes com custo mais baixo. Mas é muito frango de churrasco, mas é no formato mais aberto e assado. Não tem essa máquina que fica rodando, a máquina de cachorro que falamos, né? Legal. Muito obrigada por estar aqui conosco. Aí, meia-noite, uma honra você estar assistindo aqui conosco. Então, pensei a mesma coisa aqui, nos prestigiando aqui no nosso evento. E Fábio, já deixamos aqui à disposição a revista para recepcionar esse estudo de caso de Portugal, aí, quando o trabalho tiver evoluído, né? Ou se você tiver alguma coisa intermediária, então a revista já faz o convite aí para você considerar aqui o nosso periódico e fazer um webinar depois conosco, não é mesmo? Perfeito, agradeço. Na verdade, eu tenho até mesmo uma página bem simples no Instagram, onde eu tento falar um pouco da parte fiscal aqui de Portugal, até mesmo para os contadores que estão no Brasil e pensam um dia em trabalhar aqui.
Então, eu tento fazer um pouco a tradução. Tem um sócio contabilista português, onde a gente trabalha com contabilidade, faz essa tradução da parte fiscal contábil para o empresário, empreendedor brasileiro que está aqui em Portugal. Legal, coloca no chat depois o nome do perfil para a gente seguir. Perfeito, vou colocar assim. Ótimo, isso. E também podemos trocar e-mail também, Fábio, ver o que a gente pode desenvolver juntos também aí, Ah, vamos sim, com certeza. tá? Então, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, e aí depois você pode entrar em contato comigo e a gente vai avançando. Aí eu já convido você a se inscrever no site da revista e também divulgar aí o nosso periódico aí para os seus colegas, tá bom? Perfeito, combinado. Então, mais uma vez, Eu vou muito salvar obrigado aqui. por estar aqui. Nós ficamos felizes aí que esse conteúdo seja útil para você e que você possa assistir depois. Eu não sei se você ouviu eu falar no início que o vídeo está sendo gravado, você poderá assistir ao vídeo depois e Uhum. também compartilhar até lá no seu perfil, lá compartilhar. O nosso material é aberto, como eu informei no chat para um outro leitor nosso que perguntou, que a nossa revista ela é aberta, o acesso ao conteúdo é aberto. Nosso vídeo vai ficar no canal do YouTube da Faculdade FIPECAF também com acesso aberto. Então, nós realmente estamos produzindo um conteúdo, produzindo um conhecimento de qualidade e disponibilizando à sociedade. A professora Juliana falou uma coisa bem interessante, que é o impacto da pesquisa na sociedade, o impacto do que nós produzimos na sociedade. E esse impacto ele é diferente daquele impacto de citação, que é o impacto acadêmico, né? O impacto na sociedade é o impacto na gestão da organização, na lucratividade da organização, no conhecimento de como fazer o controle de custos, que é uma outra coisa bem bacana que a professora Juliana também falou. Eu estou aqui, professora Juliana, eu fui anotando aqui, vendo, né? Você me desculpe se eu falar alguma coisa que você queira ajustar, fica à vontade. Mas a professora Juliana também falou da questão que não é uma barreira ao sistema de informação, porque são controles que estão ao acesso dos empreendedores, dos pequenos empreendedores com acesso a tecnologias, mesmo tecnologias de planilhas eletrônicas, né? Dá para fazer, dá para ter acesso. E, professora Juliana, imagino que esses empreendedores, não sei se vocês chegaram a verificar isso, ou sabem, o nível deles assim de conhecimento são pessoas com nível universitário, nível médio, não sei se vocês chegaram a ter essa informação, porque esse fator também para o empreendedor, ele interfere um pouco, às vezes, na compreensão, na possibilidade dele fazer. Agora a gente está entrando numa fase de extensão, né, aqui no Brasil, já que a gente tem um público internacional, né, chique, né, professora Juliana? Aqui no Brasil vai entrar em vigor a obrigatoriedade para as universidades, faculdades particulares, né? E públicas também, mas as públicas já vinham discutindo por mais tempo, a extensão universitária, que é a obrigatoriedade, a exigência de 10% do currículo dos alunos de graduação na forma de extensão, e a extensão é exatamente aquela relação entre universidade e sociedade, sociedade e universidade, numa troca de conhecimento, né? E isso vai ajudar também a desenvolver os negócios, a desenvolver o empreendedorismo, que é uma coisa bem que precisa, né, professora, para a gente reduzir mortalidade de empresas, para a gente tornar os negócios mais sustentáveis economicamente, né? Sim, e uma coisa legal que você colocou é isso, né? A contribuição que a gente vê não é só que nem você colocou o número de citação, que aí a gente está mais para o lado da contribuição teórica, né? Quanto que a gente tem dois tipos de contribuição quando a gente vê um trabalho científico, a contribuição teórica e a contribuição prática. A contribuição teórica é o quanto que esse trabalho contribui com a teoria, com o arcabouço teórico do tema. Então, é importante que o trabalho que a gente está produzindo ajude outros trabalhos à condução dos seus trabalhos. Essa é a contribuição teórica.
Mas, num contexto cada vez mais, a gente precisa trazer contribuições práticas, algo que possa ser aplicado no dia a dia das empresas, que possa mudar a realidade, né? Que você consiga, de fato, trazer uma contribuição para a prática empresarial, que não seja algo que você fique só na teoria, assim, imaginando, é algo que traga uma contribuição. Como o professor mencionou, se você tem uma melhor gestão, você consegue reduzir a taxa de mortalidade das pequenas empresas, que ainda é muito elevada. A gente vê que poucas são as pequenas empresas que sobrevivem mais do que 5 anos. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes os proprietários online se jogam, né? Eles têm uma ideia e vão sem pesquisar, fazer uma pesquisa. Será que eu teria mercado para isso? Será que os custos que eu vou ter não vão exceder o que eu vou ganhar? Então, é importante que quando o empreendedor vá para aquele mercado, ele tenha um conhecimento se o que ele está realmente pretendendo é viável ou não. E essa é uma contribuição muito grande que a academia pode estar trazendo para esse ambiente prático. A gente está vivenciando, que nem esse artigo que a gente trouxe, nesse contexto, para uma dissertação, por exemplo, ainda seria, a gente precisaria expandir, né? Porque a gente abordou só um pequeno escopo. Para uma dissertação de mestrado, precisaria ter alguns pontos adicionais. Mas para a gente trazer uma contribuição para a ciência, pequenas situações que vocês vivenciam no dia a dia podem fomentar a criação de um artigo, de um relato técnico, de algo que você possa, que a gente brinca, você não vai reinventar a roda, mas você vai trazer contribuições para a ciência. Então, não, às vezes a gente vê como algo muito distante e está muito mais perto do dia a dia de vocês. Vocês vivenciam situações que vocês podem estar vendo o problema que está sendo enfrentado e vocês podem tentar solucionar esses problemas com o apoio da teoria, com o apoio do método e trazer uma contribuição de verdade prática para aquela organização que vocês estão estudando. Então, essa interação que a gente espera do ambiente acadêmico com o ambiente prático, com o ambiente de trabalho. Muito bom. Fazer o conhecimento chegar até onde ele precisa chegar, né, professora? O Miguel Tavares, ele pergunta à professora Juliana qual literatura você recomenda para o assunto precificação. Eu vou... Gente, aí eu vou falar... eu recomendar, mas aí não é... eu recomendo minha tese, porque minha tese ela acaba abordando... depois eu coloco o link aqui. Ela acaba... Eu busquei nela fazer uma síntese de tudo. Então, eu trouxe questões da economia dos preços, as questões de marketing de preços, ver como são os preços na prática, ver como são os preços na teoria. Então, lá, além da pesquisa empírica que eu abordei, eu fiz um recorte geral da literatura e aí vocês vão ter várias fontes. Porque, assim, na contabilidade, a gente não tem muitos autores que... Assim, a gente tem artigos, estudos que falam sobre custos e precificação, mas não assim como a gente encontra no marketing. Na marketing a gente encontra muito. Então, os livros de Kotler, a gente vai ver muita orientação de precificação, artigos de Ingenblick, que ele publica muito também sobre precificação. Tem dois gregos que fizeram muitos artigos também sobre precificação, Avronic e Donas. Então, assim, se eu falar um único autor, eu não teria um único autor. Tem vários autores, e sobretudo no ramo de marketing, que a gente tem de precificação. Mas aí por isso que eu sugiro a minha tese, porque nela eu trago as referências. Eu vou colocar aqui o link também.
Legal. Enquanto você coloca o link aí, o Douglas comentou aqui o seguinte: vejo muito disso, sinto falta de artigo referente ao custeio ABC em instituições financeiras. E lá na frente ele escreveu também, sinto falta da relação de custeio ABC versus metodologia ágil, onde as organizações estão em constante mudança. Como contemplar isso no custeio? São assuntos novos que necessitam de estudos. Na verdade, a gente vê que tem vários ramos de custo mais atuais que precisam ser expandidos. Então, tem essa questão da metodologia ágil, tem a questão, não sei se vocês já viram, do custo total para o consumidor, que a gente vê que quando o consumidor adquire um carro, por exemplo, ele não está pensando só no preço que ele está pagando pelo carro. Ele está pensando, quando ele compra, ele vê, será que esse carro vai me gerar mais ou menos custo de manutenção? Será que esse carro vai me gastar mais ou menos combustível? Então, todo mundo que vai comprar o carro pensa, gasolina ou álcool? Por quê? Porque está pensando no consumo do combustível que vai ter, na manutenção que vai ter. Então, esse é um conceito também bastante atual. Custo da qualidade, que mais? Tem vários conceitos novos que estão no escopo do que a gente fala que é a gestão estratégica de custos, que a gente não está preocupado só em reduzir aquele elemento, mas sim fazer uma gestão estratégica dos custos que a gente tem. Então, a metodologia ágil é uma delas. Então, a gente até recomenda, né, que nós, pesquisadores, fomentemos bastante as pesquisas, escrevamos artigos práticos e submetamos para a revista da FIPECAF. Quem sabe teremos um artigo sobre a metodologia ágil e os custos. Boa, professora Juliana, boa. Eu vou fazer aqui o convite aqui para o Douglas, né? O Douglas quiser entrar em contato com a gente aí, né? Porque, na verdade, fica aparecendo já uma agenda, né, professora Juliana? Sim. Uma agenda de tópicos ali de pesquisa. Então, trocar possibilidades metodológicas aí. Então, eu não posso falar pela professora Juliana, eu posso pedir para ela, professora Juliana, conversa com ele aí sobre como que seria um design aí de uma pesquisa nesse ponto, né? Até uma produção conjunta. Professora Juliana, você sabe que nós temos aqui o nosso web, né? Tem muita gente que é praticante, né? Que não é professor, tem muita gente que é professor e praticante, tem gente que é mestrando, doutorando e praticante, a gente tem um público variado, né? Mas a gente gostaria, como você comentou, a gente gostaria de estimular assim, que o pessoal que é praticante, que tem acesso a casos, acesso a dados, que a gente pudesse trocar método, trocar ideia para estruturar trabalhos. Eu entendo que quando você está propondo essa metodologia, escreveu com seus colegas, com a Raíssa, com o professor Pascoal, esse trabalho, você está estimulando isso. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa no método, na teoria, mas um grande tesouro é ter os dados empíricos para a gente ter acesso a uma organização. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir acessar, ter uma empresa para realmente conseguir mudar uma prática, conseguir melhorar uma prática. Então, quem tem acesso a uma empresa e quem vê um problema nessa empresa não é um problema, é uma oportunidade. Na ciência, às vezes, o problema de pesquisa é um problema que a gente vai investigar e é uma oportunidade, porque quando você resolver esse problema de pesquisa, você vai conseguir trazer uma solução no ambiente prático, você vai conseguir fazer uma melhoria na prática dessa empresa. Então, se você está vivenciando na sua prática um problema, pensa que você pode ter, na verdade, uma oportunidade para melhorar essa situação, uma oportunidade para você fazer uma intervenção e melhorar essa prática. Por que está tendo esse problema? Está tendo esse problema, e aí você vai fazer o diagnóstico desse problema, você vai usar a teoria para conseguir diagnosticar,
vai ver a teoria para conseguir identificar caminhos de solução, aplicar o método e trazer uma solução e conseguir colocar a empresa num patamar melhor que ela está. Então, é essa interação que a gente busca entre a ciência e a prática. Então, se vocês estão no ambiente prático e tem uma empresa, e se vocês têm uma empresa que estão vendo um problema, que precisa de uma intervenção, vocês têm, na verdade, um tesouro do ponto de vista científico, que vocês têm uma ótima oportunidade para ver como que, à luz da ciência, vocês conseguem melhorar essa situação. Tem o campo, né, professora? Tem o campo disponível. O Douglas aqui, ele escreveu, claro, entrar em contato sim, já anotei seus e-mails, obrigado pela troca de conhecimentos. E eu agradeci aqui ao Douglas, na verdade, a gente precisa enfatizar isso, né, professora? Porque há talvez um novo momento, ou também uma visão, né? Sempre tem muitas visões da pesquisa e postura também das pessoas, isso é normal, mas há uma necessidade, há uma visão nova de que a gente vá a campo, de que a gente faça a diferença, de que a gente tenha impacto, por isso que eu ressaltei a tua fala a respeito do impacto, que a gente saia dos muros, que a gente saia dos livros, que a gente vai a campo, volta por livro, a gente não vai sair dos livros e nunca voltar para o livro, a gente vai fazer uma viagem, né, do conhecimento, da teoria à prática, da prática à teoria, e girando isso o tempo todo. E existe um problema cultural que é essa distância, muitas vezes um muro, uma distância entre um acadêmico, um praticante, e a gente quer reduzir, a gente quer quebrar esse muro, a gente quer compartilhar conhecimento, a gente quer trocar métodos, a gente quer trocar campo, espaço. Esse é um propósito da revista. A professora Juliana engendra esse propósito da revista, esse propósito da nossa faculdade, que é uma faculdade de negócios, uma faculdade que vem contribuindo há décadas aí com disponibilização de conteúdo de qualidade à sociedade o tempo todo, a exemplo deste aqui. Então, eu acho que sempre é importante reforçar isso, né, professora Juliana? Porque muitas vezes o próprio leitor nosso, ele pode não se sentir à vontade de entrar em contato. Não, nós queremos, entra em contato, entra, a gente responde, e a gente faz o que for possível, certo? Com certeza. Com certeza. É um ambiente de interação que pode promover pesquisas conjuntas. Estamos sempre abertos a receber os e-mails, sim. Legal, e eu fico... Assim, esse projeto da revista de fazer webinar com os autores, de criar um espaço para essa discussão, para essa conversa, é inovador, né? A gente hoje se discute muito inovação, a gente pensa em inovação, às vezes, em coisas... como a professora também falou, a gente pensa numa tecnologia muito sofisticada, às vezes situações concretas ali no dia a dia, a gente pode acrescentar uma inovação. Então, esse diálogo com os autores aqui é uma inovação da revista, né? Daqui a pouco a gente vai ver outras revistas fazendo, tá, professora Juliana? A gente vai ver outras fazendo aí. Então, é uma inovação, mas a gente está aqui para propor coisas e contribuir de alguma forma. O Alexandre, ele comenta aqui, professor, eu tenho um tesouro, caso você queira explorar, me avise, ó, tá vendo? Claro, entra em contato com a gente, que a gente vê sim como pode ajudar a explorar esse tesouro. Vamos aproveitar essa oportunidade. Muito bom, perfeito. Alexandre, nós colocamos os nossos e-mails aqui no chat, tá? O e-mail da professora Juliana, da Raíssa e do professor Pascoal estão no artigo, tá, Alexandre? O artigo Vou colocar aqui também. O artigo tem acesso livre, tá? A revista é acesso livre, tá, Alexandre? Então, você nos encontra facilmente. Aí a professora Juliana já colocou o e-mail aí. Obrigado, professora Juliana. Bom, os comentários aqui indicam a satisfação do pessoal. Eu estou muito satisfeito, a gente explorou aqui alguns aspectos culturais, algumas questões aqui de método, alguma questão de interação como essa que a gente está falando aqui. Então, a gente acrescentou hoje algo um pouco além dos outros webinars que a gente tem feito, professor Juliano, e eu atribuo isso à solução do problema que o artigo traz.
Então, esse é um aspecto a ser ressaltado. Então, aqui mais um comentário para o pessoal, muitíssimo obrigado, parabéns, professora, um abraço também, está no iPhone aqui todos, eu não identificou, mas o Douglas, obrigado e parabéns mais uma vez, até a próxima, Douglas. Então, eu estou muito feliz aqui com esse webinar, com o rumo que tomou aqui, de novo, como eu falei, a solução do problema aqui, concreto, ele permitiu isso. Professora Juliana, eu queria ter os comentários finais a respeito dessa apresentação aqui e do que você está fazendo, que vem pela frente aí, e para a gente dar continuidade. Isso aqui é uma parte de um processo que segue. Sim, eu tenho uma linha de pesquisa, minha linha de pesquisa é custos, então eu pesquiso como os custos podem ajudar na tomada de decisões, e eu foco no uso de custos em 3 vertentes, principalmente. A primeira vertente é logística, então, na minha dissertação eu abordei custos logística, então como que as informações de custos podem ajudar a logística. A minha segunda vertente é preços, como as informações de custos podem ajudar as definições de preços, que foi o objeto da minha tese. E um terceiro ramo de pesquisa paralelo que eu também desenvolvo é custos específicos em situações de desinvestimento de empresas, carve-out, por exemplo. Então, minha linha de pesquisa é custos, eu busco as informações de custos, então se alguém tiver algum tesouro relacionado a custos e quiser fazer parceria, entre em contato que a gente vai tentar desbravar esse caminho e conseguir trazer os frutos desse tesouro. Perfeito. Então, professora Juliana, eu só tenho a agradecer a esse momento, a você estar aqui conosco, extensivo também a Raíssa e ao professor Pascoal, que com certeza estariam aqui conosco se não tivesse o conflito da agenda. Eles estão conosco por meio do conteúdo do trabalho. Sim. E só tenho a agradecer, dizer às pessoas que vão assistir esse vídeo também depois, que nossos contatos estão, eu como editor da revista, na plataforma da revista, e a professora Juliana no site do nosso mestrado, da nossa faculdade, e também é fácil nos encontrar, e como ela falou, ela está querendo aí... Um pesquisador, quando ele tem problema e possibilidade de solução, método para solucionar, ele está feliz, né, professora Gê? Com certeza. Então, nós vamos ficando por aqui com mais o 15º webinar da revista FIPECAF de Contabilidade, Controladoria e Finanças. Eu agradeço imensamente a todos que nos acompanharam nesse webinar ao vivo. Aqui o mais comentário, obrigado por compartilhar conhecimento, excelente conteúdo da Josiane, o Tiago deu boa noite também. Então é isso, aguardem novos webinars. Obrigado, professora Juliana, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau.